gente, tudo bem? Essas são as aulas 41 e 42 de Física A. Hoje nós vamos falar sobre a força magnética. Essa é a parte 1, sobre a força magnética. Primeiro vamos entender um pequeno esquema. Nós temos aqui, digamos que a orientação de linhas de força de um campo magnético, que é chamado de B, por causa de uma bússola, vetor de indução magnética. Então ele está na horizontal, apontando para a direita. O conceito de força magnética surge quando nós vamos ter uma partícula eletrizada em algum determinado ponto. Aqui não conheço se ela é positiva ou negativa. E que ela, nesse caso, vamos dizer que ela saia, que ela esteja desenvolvendo uma trajetória obliquamente. Nesse sentido aqui, com uma determinada velocidade. A partir daqui é onde nós vamos tentar determinar qual é o valor da intensidade dessa força magnética, mas num estudo de caso aqui muito específico, nós vamos precisar aplicar o que nós chamamos de regra da mão direita número 2. A regra da mão direita número 2 consiste basicamente em você manter a sua mão espalmada e você vai tentar orientar com os seus dedos do indicador ao mínimo na direção do vetor B, ou seja, do campo de indução magnética. O seu polegar vai ficar orientado com o vetor velocidade e a sua palma da mão vai mostrar exatamente para a direção que aponta, o sentido que aponta a força magnética. Essa é a finalidade da regra da mão direita número 2, que você determine direção e sentido da força magnética. Quando a carga for positiva, a força magnética parte da palma da sua mão. Quando essa carga, eventualmente, ela for negativa, essa força magnética, a sua direção e sentido, parte das costas da sua mão. Ou seja, basta que você inverta, neste caso, a direção e o sentido. Aqui, por exemplo, nós aplicando essa força magnética, sendo ela positiva, estaria entrando no plano do papel aqui na nossa tela. Se fosse uma carga negativa, ela estaria saindo. Então, seria correto nós visualizarmos conforme o que nós já aprendemos antes, que então, se ela estivesse entrando, seria representado por uma bolinha e um xizinho, que representa a parte de trás de uma flecha, vamos assim dizer. E se ela estivesse saindo, se fosse uma carga negativa, nós teríamos algo como uma bolinha e um pontinho, mostrando que ela está vindo em direção aos nossos olhos. Então esse é o conceito da regra da mão direita número 2, que é a palma estendida, o dedão, o nosso polegar, vai apontar para o vetor velocidade, os nossos dedos indicador, médio, anelar e mínimo vão apontar para o vetor indução magnética, e a palma da nossa mão, sendo a carga positiva, é a direção e sentido da força magnética. O dorso da nossa mão, sendo a carga negativa, é a direção e sentido da carga da força magnética. Portanto, a direção e o sentido podem ser encontrados dessa forma, sobretudo o sentido, e a intensidade vai ser dada por módulo dessa carga. Se ela for negativa, evidentemente, eu vou utilizar um valor positivo, vezes a velocidade, vezes o valor da intensidade do campo magnético, do vetor indução magnética, vezes o seno do ângulo formado. Aqui vale muito a pena a gente pensar em algumas situações. Se porventura esse seno for no mesmo sentido, se o deslocamento dessa carga for no mesmo sentido que a nossa indução magnética, o seno poderá ser zero, se ele estiver sendo à direita, ou poderá ser à esquerda 180. Então aqui nós temos essa possibilidade para o valor do seno. A carga pode estar em repouso, sem executar nenhum movimento. Então nessas possibilidades, nós vamos ter que, quando a carga que estiver em repouso, ou estiver alinhada com o vetor
indução magnética, nós teremos uma força magnética nula, tudo bem? Veja, é aqui que diz, quando então nós temos um movimento retilíneo uniforme, onde o θ é igual a 0 ou igual a 180, nós teremos uma força magnética igual a 0, ela vai ser nula. E quando porventura, neste caso, na região oblíqua, aqui um exemplo que nós demos, ela vai de um lado entrar no plano do papel e de outro sair, nós vamos ter então um movimento circular. Nesse caso, movimento circular uniforme, uma vez que ela vai ser um movimento sempre contínuo. Então, portanto, nós vamos ter que a força magnética vai ser determinada por Q vezes V de velocidade vezes o nosso vetor indução magnético. O θ, neste caso, seria igual a 90 e o seno de 90 é 1. Então, portanto, não precisa representar. Mas, se porventura você representar, não há problema nenhum, haja visto que o seno de 90 é 1 e ele não precisa nem ser representado aqui na expressão. Como ela vai executar um movimento circular e uniforme, ela vai apresentar exatamente em torno de um determinado ponto um raio. Esse raio pode ser descoberto pela massa dessa partícula vezes a velocidade que ela descreve, dividido pela carga que ela apresenta vezes a intensidade do campo de indução magnética. Como ela descreve um movimento circular uniforme, ela vai sempre completar voltas. A partir disso, eu posso determinar qual é o período que ela leva para completar uma volta. Dito isso, então, t de período é igual a 2π, ou seja, é uma circunferência completa, vezes essa massa, dividido pela carga vezes a intensidade do vetor de campo de indução. E ela vai executar um movimento helicoidal. O que é um movimento helicoidal? Quando o nosso θ não for nem 0, nem 90, nem 180, ou seja, forem valores diferentes, 30, 60, 45, o que é que seja. Então ela vai executar um movimento helicoidal e uniforme, ou seja, ela vai executar um movimento em espiral continuamente com uma direção e sentido determinados. Então isso seria um movimento helicoidal e uniforme. Então, essas são as características dos movimentos que uma partícula eletrizada pode apresentar, pode desenvolver dentro de campos magnéticos. θ igual a 0 ou igual a 180, força magnética é nula. Se for igual a 90, o θ é 90 graus, o seno de 90 é 1. Então basta que a gente aplique carga vezes velocidade vezes indução magnética. Dentro desse contexto, no MCU, o raio pode ser determinado pela massa vezes a velocidade, dividido pela carga vezes a indução magnética. E o tempo que ela leva para completar uma volta pode ser determinada por 2π vezes a massa, dividido por carga vezes a indução. Só lembrando, a carga é dada em Coulomb, a velocidade em metros por segundo, a unidade de medida do campo de indução magnética é o Tesla, né, que é o T maiúsculo, Tesla. O seno é uma unidade dimensional, a massa sempre em quilogramas, também sempre em quilogramas, para que você possa determinar o raio e o período nestes casos aqui. Tudo bem? Os exercícios são de aplicação tanto teórica, neste caso no exercício 1, nós vamos perceber aqui que essas representações indicam que nós temos algo entrando no plano do papel aqui na tela, né, do seu celular, do seu tablet, notebook, que seja. Aqui é uma chapa fotográfica, um material radioativo envolto por um bloco de chumbo, e aqui nós vamos ver, bem pequenininho, um campo uniforme, ou seja, esse esquema aqui representa as linhas de força de um campo de indução magnética, ou seja, elas estão orientadas no sentido de fugirem dos seus olhos, entrando no plano do papel. Esse é um experimento que foi realizado pelo ganhador do Nobel de Física, que no caso é o Wilson. Então, a partir disso, você vai determinar qual é o módulo de carga desses registros que ele anotou aqui, o registro 1, 2 e 3, sabendo que um bloco radioativo ele emite partículas ou radiações alfa, que a carga é positiva,
beta, cuja carga é negativa, e gama, cuja não tem carga, ou seja, não sofre desvio. Já fica aí uma dica de um dos registros a gente já consegue determinar quem é. E a partir exatamente do vetor de indução aqui, a gente consegue determinar quais são as outras duas partículas a partir desses registros, simplesmente olhando para essa imagem. Então aplique, portanto, a regra da mão direita número 2, neste caso aqui. O próximo exercício é para você calcular. Aqui é uma partícula eletrizada onde ela tem um Q, a carga de 3 coulombs. Ela está em um campo que tem 1 Tesla, ou seja, B, uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, V. No instante de lançamento, o ângulo entre o vetor e a velocidade da partícula magnética é igual a 30, ou seja, será o seno de 30 aqui, que é meio. Então você vai determinar qual é a força magnética aplicada na partícula. Somente a intensidade. Não precisa se preocupar com a direção e o sentido, haja visto que nós não temos uma representação esquemática para determinar isso. Aqui nesse exercício 3, ele é um exercício de dedução, onde você vai utilizar, muito provavelmente, esses dois esquemas aqui, tanto da força magnética, na verdade 3, quanto do raio, quanto o do período. Basicamente, são essas as respostas dessa questão, de modo que aqui nós temos um movimento circular e uniforme de uma meia circunferência. Então, de uma certa forma, ele está perguntando aqui para você, ele está pedindo que determine qual é o sinal dessa carga, a distância d entre o ponto que ela penetra na região onde há um campo magnético e o ponto onde ela sai da região e o tempo que leva para fazer isso. Você vai perceber que eu não tenho nenhuma unidade de medida, que eu não tenho nenhum número, nenhuma unidade de medida, eu tenho somente letras. Então, isso é um exercício de dedução, onde você vai indicar de uma forma bem simples quais são as expressões algébricas que servem para determinar cada uma das coisas. Então, qual é a expressão que vai servir para você determinar o sinal da carga elétrica, a distância e também, por fim, o intervalo de tempo. Só isso. Não precisa fazer cálculos, atribuir valores, não. Só vai dizer qual das expressões algébricas serve para determinar cada uma das coisas que foi pedida. E aqui, por fim, nós temos outra representação, onde temos 3 partículas que partem desse ponto A, são arremessadas a partir dele, na verdade, numa região onde tem um campo magnético uniforme. Como você já sabe, esse campo aqui, então, está saindo dos seus olhos e entrando no plano do papel conforme a figura. O xizinho mostra isso. As linhas de forças estão orientadas na perpendicular, no sentido de entrar no plano do papel, na tela do celular, do tablet, do notebook, que seja. O peso dessas partículas é desprezível, então você vai determinar quais são os sinais de carga dessas partículas. Você vai dizer se A1 é positiva, se A2 é positiva ou negativa ou neutra, se A3 é positiva, negativa ou neutra. Com A1 também, evidentemente. E na letra B, você vai dizer qual dessas partículas que possui o valor de carga elétrica, o maior valor de carga elétrica. Ou seja, se é A1 ou se é A2. Já está desconsiderando A3. Então, entre 1 e 2, qual é aquela que tem maior valor em módulo? Ou seja, valor numérico mesmo. Determinei que o 1 vale 3 e que o 2 vale 5. Né? Então é isso que você vai precisar aplicar. Lembrando que você vai se basear exatamente na expressão, na fórmula da força magnética. Entre módulos Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Neste caso, elas foram arremessadas na perpendicular. Indica dizer então que foram arremessadas com um ângulo de 90 graus. Perceba isso. Então você vai executar os seus cálculos e vai responder. Se você tiver dúvida em alguma coisa, basta me procurar. Nós vamos solucionar e resolver juntos.